Boa tarde, Paulo. É uma alegria, um imenso prazer te rever, te agradecer por esse trabalho que você tem feito aí há anos, de maneira ímpar, não é? É uma voz que ecoa na opinião pública brasileira há muitos anos. Você é um guerreiro que vem lá da década de 50, 60, e a gente aprendeu com você muita coisa, mas principalmente o amor pela pátria, o amor pelo povo brasileiro. Não é? Então, quero, quero te agradecer a leitura que você fez do documento de maneira pausada, porque ele é o eixo da nossa proposta, que é reunir, unir os diversos segmentos da área da engenharia, da arquitetura, da geologia, da agronomia, que são uma extensa mancha, não é, de profissionais, pesquisadores de várias áreas, não é? Da área profissional, sindical, do poder público, da área empresarial, da área acadêmica. Então, a engenharia, eu vou resumir, né, essas várias áreas na palavra engenharia, ela está no coração da geopolítica mundial. Porque se é verdade que o conhecimento e o saber ganharam essa proeminência no mundo, isso se travestiu no poderio do país, poder ou não atender às necessidades de seu povo na área do campo e nas cidades. Ou seja, uma nação é forte quando o seu povo é nutrido, educado e tem trabalho, tem emprego, quando o país tem um norte, um GPS. E a grande força de um país é a consciência crítica dos seus cidadãos. Quer dizer, qual é o nível de compreensão sobre aquilo que eles ouvem, que eles veem, que eles estudam. Porque hoje em dia a batalha da informação, a batalha da comunicação, ela perpassa toda a sociedade. Você é um homem de comunicação, você sabe da importância dela para a democracia, para o desenvolvimento, para a soberania. Então, a engenharia, ela trabalha com esse tripé fundamental: mais democracia, mais desenvolvimento sustentável e mais soberania nacional. O Brasil é um país subdesenvolvido, mas está entre as 10 maiores economias do país. A sétima em relação à população, não é? E entre todos os países, são 206 países na FIFA, 193 na ONU, dos quais 10 têm a bomba atômica. Mas o Brasil, de maneira muito sagaz e sábia, abriu mão, na Constituinte de 88,
de ser um país nuclearizado. E se trabalhou exatamente para transformar o continente latino-americano no único espaço geográfico que não tem bomba atômica. Mas o Brasil é o único que tem uma bomba atômica que ninguém tem e que todos querem ter. O que é isso? É a Amazônia. A Amazônia, com seus 5 milhões e 50 mil quilômetros quadrados, 80% de toda a Amazônia fica em território brasileiro, vai ser objeto de uma discussão com 170 países a partir do dia 10 de novembro de 2025, em Belém, é a COP30. Em julho, como o Brasil é o presidente dos BRICS, em julho tem uma reunião no Rio de Janeiro que vai deliberar questões estratégicas. E o ano passado, o Brasil, como presidente do G20, criativamente, ele brindou o mundo com aquilo que se chamou de G20 social. 47 mil pessoas participaram, empurraram os 40 países que estavam e, como você acompanhou, nós tivemos uma reunião agora, ontem, dos ministros da agricultura da África, aqui no Brasil, exatamente em função da nossa iniciativa no G20 de criar o movimento contra a pobreza e contra a fome e a pobreza. E o Brasil está no coração dessa iniciativa, porque nós temos 730 bilhões de pessoas todos os dias que dormem com barriga vazia, crianças e velhos. Então, a engenharia, ela é uma força extraordinariamente importante para cada um dos países para resolver os seus problemas de infraestrutura, de água, de energia, de alimentação, da área climática, que são os grandes problemas do mundo. O mundo faz guerra por causa de petróleo, por causa de energia. O que foi cada uma dessas guerras? E hoje, Paulo, 2025, nós temos 52 guerras em curso no mundo. Apenas 52. Uma guerra não ocorre por acaso. Ela tem interesses que a respaldam. Você precisa ter armamento, alimentação, salário, você precisa ter um conjunto de mobilizações. Uma guerra não ocorre sem querer. Não é uma briga de vizinhos. É uma briga de interesses, objetivos concretos, econômicos, políticos. Então, eu pergunto para você, Paulo, e para todos, no chamado Ocidente, qual é o país que nós temos que tem uma pauta proposta mais progressistas do que aquela que nós temos aqui no Brasil? Vocês me entendem a minha provocação? Vai entrar agora no Congresso a discussão pela diminuição da jornada de trabalho, da escala 6x1 também. Qual é o país que está discutindo isso? A Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Argentina. Então,
o que significa isso? Significa que nós estamos passando por um momento que faz parte daquilo que eu chamo da revolução democrática, porque, claro, os historiadores depois vão trabalhar sobre isso, mas eu considero no século XX qual revolução que nós tivemos no país? A Revolução de 30, a Revolução Liberal de 30, que criou o Estado moderno brasileiro. O Brasil era uma grande fazenda, escravocrata, pá. Em 1930, nós pulamos do 33º PIB para gradativamente entrar entre os 10 maiores, das maiores economias do mundo. Claro, com os pés de barro. O que quer dizer isso? Com a área social fazendo esse peso negativo. Porque o artigo 218 da Constituição, ele diz que o maior patrimônio do Brasil é o seu mercado interno, é o seu povo. Não é a floresta, não é o minério, não é o petróleo, não é a energia, é o seu mercado, significa o seu povo. E nós precisamos desse povo educado. Não é só as crianças, o ensino fundamental, o ensino médio, a universidade. É a educação para a vida toda. Não para. E nós precisamos ter um sistema nacional de educação profissional. Criar o SUS da questão da formação profissional. Aonde nasceu o SUS, Paulo? Nasceu da genialidade, da inteligência dos médicos sanitaristas que, ao longo de 30 anos, 40 anos, eles fizeram a primeira Conferência Nacional da Saúde, ainda no regime ditatorial de 1941. Aí, depois de 4, 5 anos, eles iam fazendo suas conferências, aprovando políticas públicas, e quando chegou a 8ª conferência, em 1985, eles apresentaram ao Brasil presidente José Sarney, que foi com o jaquetão, bigodão, que foi, eu dizia, da criação do SUS, e nós, à luz das experiências da saúde, na Inglaterra, na França, no Canadá, nós apresentamos criativamente o maior, aquilo que vai virar depois, o maior programa de saúde do planeta, que atende 163 milhões de brasileiras e brasileiros. Então, à luz dessa experiência, nós queremos construir o Fórum da Engenharia Nacional para unir e reunir todos os segmentos de uma maneira permanente para desenvolver Então, esse quais são, pensamento e articular. Quais são os principais problemas enfrentados hoje que precisam ser melhor debatidos e formulados pelo Fórum? Voltando aí à questão do Fórum. Olha, Paulo, eu quero fazer uma segunda provocação. Assim como a educação e a saúde são direitos constitucionais
do povo brasileiro consagrados na Constituição Federal, a engenharia, ela também tem que ser um direito do cidadão brasileiro para ele melhorar a qualidade de vida dele, do prato de comida ao satélite, do grão ao avião. 3 coisas me chamam a atenção dentro disso que você me pergunta. A primeira é que nós precisamos ter moradia. 50 milhões de brasileiros não têm moradia. Isso é uma herança que vem e que nós temos todas as condições de atender esta demanda. Nós temos empresas, nós temos profissionais, nós temos material construtivo. Eu queria te dizer que 90% de todo o material construtivo, são 40 mil itens, 90% é fabricado no país. Isso significa saber fazer e ter o domínio do processo. 90% de todo o material construtivo. E o Brasil, ao longo do tempo, foi se credenciando na área construtiva e estava, até 2011, 2012, em 40 países fazendo obras muito importantes. Metrô, pontes, cidades, portos, aeroportos, em 40 países, e a gente estava incomodando os países mais industrializados da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. E aí veio o desmonte da Lava Jato, não é? Que foi algo programado de fora do país, obviamente com alianças aqui dentro, que nos tiraram da situação, Paulo. O mundo, naquele momento, 11 países dos 193 exportavam serviços de engenharia. E o Brasil, era o 6º país que mais oferecia serviços de engenharia no mundo. E atrás do serviço de engenharia tem equipamentos, tem produtos. Então, nos tiraram a fórceps dessa área. Desmontaram a nossa cadeia de óleo e gás da área naval. Mais uma vez, não é? A gente tem que reconstruir a área naval no Brasil, não é? E reconstruir essa cadeia do petróleo, do óleo e do gás, tá certo? E, obviamente, da construção civil. Então, eu te diria, moradia, a questão da água. É possível que 100 milhões de brasileiros, metade do país, não tem saneamento básico. Ou seja, não tem água. 20% não tem água potável. Água é vida. Água é saúde. Tá certo? Quer dizer, então, alimentação. Nós temos 4,5 milhões de agricultores da pequena agricultura, pequenos e médios. Precisa de apoio, precisa de crédito, precisa de equipamento. Isso é uma dádiva. Não é todo o país que tem 4 milhões
dentro da agricultura familiar, que obviamente a gente quer cada vez mais orgânica, sem o veneno cancerígeno dos agrotóxicos. Então, toda vez que a gente teve mais democracia no país, nós conseguimos nos organizar para atender melhor essas necessidades. Eu te pergunto, 500 cidades do país, as 500 maiores cidades que nós construímos nesse país, elas não podem ser atendidas através de ferrovias? Nós já tivemos, nós perdemos, mas vamos reconstruir. Ferrovias de alta velocidade, puxa vida, por que não? Por que eu não posso ir para a capital do nosso país, de São Paulo a Brasília, em 2, 3 horas de trem? Por que eu não posso ir ao Rio em 1 hora? Então, como é que nós estamos debruçados naquele projeto de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, não é? Tem 2 rotas, uma que passa aqui pelo sul, outra que passa lá pela Bahia, por Ilhéus, que desemboca no Peru. Isso vai nos economizar 10 mil quilômetros para a Ásia.